Oi, gente, eu sou a Ana Luísa, aqui do I Need Books, e eu espero que esteja tudo incrível aí com vocês. Se tu é novo aqui, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo. E hoje eu vim falar do livro O Menino da Lista de Schindler. Se tu ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita para se inscrever, ativa o sininho de notificações para não perder nada. Tem sorteio rolando dos 1000 inscritos e eu vou deixar o vídeo aqui nos cards para quem quiser ir lá ver e participar. Manda o vídeo para os teus amigos, para a gente espalhar a literatura para cada vez mais pessoas no mundo. E tem as redes do canal também, o Instagram e o Facebook, que vão estar linkados aqui embaixo, meu perfil do Scooby também. Para quem quiser ir lá conhecer e ir lá ver como é que é, tem várias coisas legais por lá para vocês. Então, se tu já acompanha o canal aqui, tu sabe que eu ganhei o livro O Menino da Lista de Schindler de uma inscrita aqui do canal, da Johanne, que é uma inscrita super querida. Vou deixar o link do canal dela aqui na descrição também. E, gente, esse livro aqui, ele é, do Leon Leeson, só que ele não foi escrito só por ele, porque o final do livro ali, os agradecimentos, foi a esposa dele que escreveu, que é a Elizabeth Leeson, porque ele não sobreviveu até o livro ser lançado, sabe? Ele morreu antes do livro ser lançado. E também a Marilyn Harron, eu não sei pronunciar esse nome, mas é uma escritora também que ajudou a tornar todos os fatos que aconteceram, né, com ele nessa obra literária incrível que eu vou começar a falar agora pra vocês. Então, gente, esse livro aqui foi publicado pela editora Rocco em 2014 e ele é um livro bem curtinho, ele tem suas 250 páginas por aí. E eu li ele, assim, em uns 2 dias, porque a escrita é muito fluida, ela é em primeira pessoa e os capítulos são super rapidinhos, então é realmente bem fluida a história. E a gente vai conhecer a história do Leon Leeson. Ele morava numa cidade bem pequenininha com a família dele e, assim, eles eram pobres, assim, eles, digamos que trabalhavam hoje para ter o que comer amanhã, sabe? E acabou que o pai dele foi trabalhar em uma cidade maior para conseguir um emprego melhor, uma vida melhor para eles. E assim que ele estivesse mais estável lá, ele levaria a família para morar lá com ele. E foi isso que aconteceu. Ele se mudou para essa cidade grande, numa casa melhor lá, mas aí estourou a Segunda Guerra. Quando ele estava naquela cidadezinha já tinha boatos disso, mas eles achavam assim que a guerra nunca ia chegar neles. Aqui a gente tá falando da Polônia, né? Eles achavam que a guerra nunca ia chegar ali, mas chegou. E eles estavam sempre com esperança de que ia vir alguém e ia salvar todo mundo, porque as coisas ainda não estavam tão difíceis, sabe? Mas o exército chegou assim já limpando as casas e ele logo teve que usar aquela estrela, né, de Israel. Então, para ele foi uma experiência muito traumática o momento em que os soldados chegaram, porque ele diz aqui no livro que ele achou que eram soldados ingleses, soldados americanos, que tinham chegado para ajudar, né, a combater os nazistas. E na verdade, quando ele saiu na rua para procurar as pessoas para comemorar, ele viu os soldados e viu o símbolo nazista na roupa deles, então ali ele já teve a certeza que a guerra já tinha estourado e que eles não tinham mais para onde ir. Quero explicar um pouco mais para vocês agora sobre a lista de Schindler, para quem nunca ouviu falar. Oskar Schindler era um soldado nazista, ele tinha posses, ele tinha dinheiro e ele usou a sua fortuna para salvar judeus durante a Segunda Guerra. Ele fez uma lista de pessoas que tinham sido pegas pelos nazistas para trabalhar em uma fábrica que ele estava abrindo, uma fábrica de armas para os alemães, só que ele colocava muito mais gente nessa fábrica do que ele realmente precisava. Tanto que Leon Leeson, ele era uma criança de uns 13, 14 anos, ele era bem mais desnutrido, né, gente? Então, digamos que o tamanho dele era de 10, 11 anos, porque imagina, ele e a família foram pegos pelos nazistas e foram levados para campos de concentração. E lá eles não recebiam, né, saúde nenhuma, digamos assim, porque a comida era escassa, a higiene não tinha nada, então
ele estava bem desnutrido, então ele era bem menor do que a idade dele deveria, né, aparentar. Mas, mesmo assim, mesmo ele não tendo praticamente como trabalhar nessa fábrica como os outros funcionários, né? Mesmo ele sabendo, muitas vezes ele diz aqui que um outro funcionário faria aquela tarefa muito melhor que ele, Schindler deixou ele na lista e disse que ele era essencial para o trabalho daquela fábrica, sabe? Então era isso que Schindler fazia, ele tentava manter as pessoas ali na fábrica para que assim ele pudesse, como ele já fez várias vezes durante o livro, as pessoas iam ser mandadas para Auschwitz, que era um campo de extermínio, né? E ele achava um jeito de mostrar que aquela pessoa era muito útil na fábrica, que aqueles talentos que ela tinha ali, ele não conseguiria encontrar em outra pessoa, para que eles deixassem a pessoa ali e não mandassem a pessoa para Auschwitz ou para os outros campos de concentração, porque lá na fábrica Schindler cuidava deles, Schindler dava mais comida, Schindler não castigava, ele tratava ele como outros seres humanos, e a gente sabe que só por ele fazer isso ele já estava correndo um risco enorme entre os outros soldados, né? Então, foi um cara maravilhoso, o que ele fez foi uma coisa incrível, acho que assim, pouquíssimas pessoas realmente fizeram algo para ajudar os judeus na Segunda Guerra. Aqui o Leon deixa isso muito claro de tudo que ele passou, mesmo por pessoas que não eram nazistas. Então, Oskar Schindler foi um cara brilhante, um cara incrível. Ele foi muito, muito humano numa situação completamente desumana. Então ele merece muito o nosso respeito. O Leon, né, era uma criança naquela época, como eu já mencionei, ele tinha uns 13, 14 anos. E mesmo assim ele se viu em um campo de concentração e muitas vezes ele se viu separado da família. Ele mentia para soldados para conseguir ficar perto da família. Acho que uma das partes mais tocantes desse livro é quando ele foge do barracão dele para entrar no barracão feminino para ver a mãe. A mãe dele só tem um pedaço de pão para comer naquele dia. Ela chora ao ver o estado que o filho dela tá quando ele vai visitar ela. E mesmo assim, ela chorando, ela desesperada que o filho dela tá naquele estado, que tá desnutrido daquele jeito, ela dá o único pedaço de pão dela para ele comer. E ele mesmo, né, chora porque ele também vê o estado que a mãe dele tá e ela chorando. Então, pra ele foi uma experiência que a gente não consegue nem imaginar. E o livro, ele retrata muito esse lado familiar deles, de que eles ficaram completamente separados e ao mesmo tempo tentaram cada um do seu modo a se encontrar, a estar junto de novo. A família do Leon acreditava muito que se eles estivessem juntos, eles seriam mais fortes e dariam um jeito de passar por tudo isso, de escapar de tudo isso. Então eles estavam sempre tentando ficar juntos. Essa é uma história que eu acho que deveria ser mais comentada, sabe? Tem algumas histórias da Segunda Guerra que são super comentadas e tem outras que não são tanto, e eu acho que são pessoas, sabe? Pessoas que passaram por situações muito diferentes. O Leon era extremamente corajoso, gente. Ele era corajoso demais. O que ele fez durante aquele período para se salvar, para salvar a família com apenas 14 anos. Olha, sinceramente, eu não sei se eu teria coragem de fazer o que ele fez, de enfrentar tudo que ele enfrentou. E aqui nesse livro tem uma coisa muito legal que eu nunca tinha visto em outros livros de Segunda Guerra que eu li, porque aqui ele explica também como foi antes da guerra, como eles eram tratados pelos soldados, como os soldados tratavam diferente quem sabia falar alemão e quem não sabia, e também como foi depois, porque teve muita coisa que aconteceu depois por pessoas que nem eram nazistas que fizeram, que, gente, deixa a gente com o coração muito apertado, sabe? Leon se tornou professor, casou, teve filhos. No final do livro tem cartas que os filhos dele escreveram para ele. E ele fazia vários discursos. Ele passou muito tempo sem falar nada sobre a Segunda Guerra, sem mencionar nada, até que um jornalista chegou nele e pediu, né, para fazer uma entrevista para ele falar, e foi quando a história dele veio ao mundo e que quiseram que ele fizesse todas as palestras e os discursos, e que ele viu que as pessoas realmente se interessavam e que sentiam, né, uma certa compaixão por ele ter passado por tudo aquilo.
tão difícil, tão pequeno, tão novo, e ter enfrentado todos os demônios que a Segunda Guerra trouxe, né? Porque a Segunda Guerra, gente, foi um período extremamente terrível, um período extremamente desumano, completamente desumano. Tanto a Segunda Guerra, né, quanto o período ali da escravidão foram dois períodos extremamente desumanos. E uma pessoa enfrentar isso e depois vir e colocar tudo no papel, mostrando pra gente cada detalhe, é uma leitura que merece muito ser lida, merece muito ser apreciada. Esse tipo de leitura é algo que a gente precisa fazer sim, que a gente precisa conhecer mais e refletir, né, sobre a humanidade, sobre as coisas que a gente não quer que aconteça de novo, que a gente não quer que a nossa geração faça. Então, são coisas que a gente precisa saber da história das pessoas e a gente precisa conhecer. Não é algo de que na minha realidade aconteça, né, ou teria acontecido. Eu não sou judia, isso provavelmente, né, não teria acontecido comigo, mas aconteceu com outras pessoas. E enquanto esse tipo de coisa puder acontecer com outras pessoas, eu acho que não existe nenhuma pessoa, não existe nenhum tipo de pessoa que possa ficar de fora dessa luta. Enquanto um sofrer, todos vão ter que levantar e ajudar esse sofrimento passar. Pelo menos esse é o meu pensamento. Então, gente, vale muito, muito a pena a leitura. Foi um livro 5 estrelas, uma leitura incrível, uma leitura que eu desfrutei muito, que eu aprendi muita coisa sobre esse período. Eu tive, nossa, gente, um apreço enorme por esse homem que ajudou tanta gente, né, Amos Schindler, e também pelo Leon, que usou toda a coragem que ele tinha e que não tinha para conseguir passar por esse período. Oscar Schindler é um cara que não deve ser esquecido. Para quem não sabe, ele pediu para ser enterrado num cemitério judeu em Jerusalém. Depois que a guerra passou, ele pediu para ser enterrado lá junto com as outras pessoas que morreram depois da guerra, né, mas que ele salvou, que ele ajudou. Então, os judeus até deram presentes para ele quando a guerra acabou, os judeus que ele salvou, né? E isso é muito incrível. O mundo precisa de pessoas assim, gente. O mundo precisa de mais Schindlers no mundo. É um cara que não pode ser esquecido, ele precisa ser lembrado, porque o que ele fez não tem tamanho, não tem valor. Com certeza, para os familiares das pessoas que ele salvou, ele foi um super-herói muito mais verdadeiro do que qualquer super-homem, qualquer Batman. Então é uma leitura que vale muito, muito a pena. Eu recomendo muito, se tu te interessa em saber desse período histórico, de entender um pouco mais, ou se tu quer conhecer a história de uma pessoa que realmente demonstrou coragem e uma pessoa que demonstrou um amor imenso por pessoas que nem conheciam. Então, gente, esse é o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever, de mandar para os amigos. O vídeo foi feito com muito, muito carinho. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo vídeo.